Cumprimento a amada igreja com paz do Senhor. Amém. A igreja, por favor, pode tomar assento. Quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nessa noite fria lá fora, mas quente aqui dentro, né? O calor do Espírito de Deus está aqui entre nós. Agradeço muito ao pastor Ricardo, carinho, pastor Ricardo, irmão Tiago, todos os obreiros e toda a igreja, enfim, que nos recebe com tanto carinho, com tanto apreço, o meu mais sincero agradecimento. Pelo que estou informado pelo irmão Tiago, é hoje um culto dedicado à mocidade, me parece, é isso mesmo, né? Irmãos, e eu aceitei a Jesus, aquilo que eu já falei aqui, né? Eu tinha 12 anos de idade. Passei minha mocidade toda na igreja. Trabalhei como presidente da mocidade há alguns anos. E me casei com uma das jovens que fazia parte do nosso grupo, está comigo até hoje. Já não é mais tão jovem, mas está lá. Graças a Deus. Então eu tenho alguma experiência a respeito da vida de um jovem na igreja. Todos nós temos luta para enfrentar de uma forma ou de outra. O jovem tem um tipo de luta, o casado tem lutas semelhantes ou outras, mas... E o idoso, como os irmãos já me veem agora aqui, com dificuldade até para dar um passo, né? Mas estou aqui, graças a Deus. Isso é só até Jesus voltar, depois está tudo resolvido, né? Glória a Deus. A gente, quando eu recebo uma responsabilidade de me dirigir à igreja, a qualquer situação, qualquer nível de obreiros ou de mocidade ou casais, sempre a responsabilidade é muito grande. A gente sente o peso da responsabilidade. E eu estive essa semana pensando sobre isso, orando, buscando a Deus. E veio-me ao coração um assunto que eu gostaria de tratar hoje, não só com a mocidade, mas com a igreja toda. E algo mais especial para os jovens também, é claro, né? Meus irmãos, eu quero lhes falar nessa noite, sob a unção do Espírito de Deus, a respeito de dois tipos de pessoas ou de habitantes da terra. Existem aqueles que são tementes a Deus. Existe uma geração temente a Deus, fiel a Deus. E existe uma geração rebelde, desobediente, que não quer ter com Deus nenhum contato, nenhuma comunhão. Ou que queira criar um Deus a seu bel prazer, um Deus que lhe permita fazer tudo o que ele bem entender. Mas isso não é só atual, viu, irmão? Não pensemos que é privilégio da nossa geração. Isso vem desde o princípio. E nós vamos procurar nas Escrituras Sagradas como Deus tem trabalhado nesta área. E o que compete a nós fazermos hoje, qual é a posição que Deus espera de cada um de nós, do jovem, do casado e da própria criança. Antes de ler o texto sagrado, eu quero dizer algo que tem me incomodado bastante, mas bastante mesmo. Eu vejo às vezes algum calouro que vai se apresentar em algum programa de televisão, vão cantar, e o juiz lá pergunta: você frequentou alguma escola de canto? Ou na sua família são músicos? E ele diz: não, eu aprendi a cantar na igreja. Eu cantava no coral, eu cantava no conjunto de jovens, eu cantava na mocidade. Quer dizer, aprendeu aqui na igreja e hoje está levando o seu louvor para o mundo. Deus vai cobrar isso muito caro. Deus vai cobrar isso muito caro. Porque o louvor e a gratidão é só a Deus, não é, irmão? Então, aquele que está aprendendo aqui
aqui é um privilégio, você está aprendendo aqui, é um privilégio, é uma bênção de Deus. Dedica tudo a Deus. Eu tenho 3 filhas e um filho. Meu filho, hoje ele é músico na Guarda Civil Metropolitana, ele é trompetista, mas ele começou a estudar música na igreja com 7 anos de idade. Aprendeu, tornou-se músico, formou alguns corais, formou alguns conjuntos, e hoje ele vive da música. Então aprendeu na igreja, aprendeu na casa do Senhor, essa bênção que ele tem com ele até hoje. Ele tem a carteirinha de músico profissional. Então a igreja abre porta para a cultura, para o conhecimento, para o progresso da vida. Dedique a Deus aquilo que você aprende. Dedique a Deus. Eu quero ler 2 versículos na Epístola de Paulo aos Romanos. Se eu falhar um pouco na leitura, eu vou fazer uma cirurgia da vista agora dia 12. Tirar uma catarata, coisa que dá em jovem depois dos 80. Né? Então, se eu falhar um pouquinho aqui, os irmãos me perdoem. Mas eu creio que dá para ler. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 versículos muito ricos, e tem muito a nos ensinar nesses 2 textos. Ora, quando Paulo se dirige à igreja de Roma, aos nossos irmãos lá de Roma, veja que maneira delicada, que maneira educada, que maneira paternal de se dirigir à igreja. Ele não falou, eu como apóstolo mando, eu como autoridade vos ordeno, eu vos digo que faça assim, desse ou daquele jeito. Ele diz, rogo-vos, nem peço, rogo. O que é rogar? Rogar é pedir com insistência, rogar é suplicar, é falar, é pedir várias vezes, para que aquele que ouve atenda o rogo, o pedido. Como nós rogamos a Deus, não é? Não é só pedir, é rogar. Qual era o rogo de Paulo? Que os crentes de Roma apresentassem seu corpo como sacrifício vivo. No capítulo 11 de Romanos, ele fez uma descrição sobre a vida de Israel, os sacrifícios que faziam, o costume de Israel. O costume da antiga lei era oferecer animais, né? Oferecia boi, jumento, boi, cabrito, ovelha. Eram os animais que se oferecia a Deus em sacrifício. Agora, na nova aliança, não, porque Jesus fez sacrifício por todos nós com seu próprio corpo. Foi o Cordeiro que se sacrificou por nós. Ele deu o seu corpo até a morte. É interessante, irmãos, que Jesus derramou até a última gota de sangue. Lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 48, 49, mais ou menos, quando ele se apresentou vivo e os discípulos não acreditaram que era o Senhor, ficaram assustados, ele disse, pode tocar em mim, veja que eu tenho carne e ossos. Um espírito não tem carne nem osso. Ele tinha carne e tinha osso, mas não tinha sangue, porque o sangue ele derramou todo na cruz. Quando ele estava morto, o soldado lá tirou uma lança do seu lado direito, saiu a última gota de sangue, e depois saiu água.
Então o corpo de Jesus não tem sangue, ele derramou todo por mim e por você. Para nós não irmos para o inferno, para nós não irmos para o lago de fogo e enxofre, para nós não sermos oprimidos por espíritos imundos, para nós não sermos dominados por qualquer vício. Ele derramou todo o seu sangue. Mas o interessante é saber que nós também vamos ter um corpo igual ao dele, sem sangue, né? Quando formos transformados em corpo glorificado, também não terá mais sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então lá teremos um corpo semelhante ao corpo de nosso amado Jesus. Então, ofereceu nosso corpo em sacrifício vivo. Quer dizer, entregar para que Deus faça de nós aquilo que for da sua agrado, da sua vontade. E depois ele diz, não vos conformeis com este mundo. Isso é, não tome a forma do mundo, não imita o mundo, não copie do mundo. Foi a advertência do apóstolo. Vamos analisar à luz da Bíblia o que ele quer dizer mundo. O que ele quer dizer com essa palavra? Para não copiarmos do mundo, não se conformar, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, desde o princípio da humanidade, sempre houve uma divisão, uma linha demarcatória, separando uma geração justa e uma geração ímpia. Deus fez o homem perfeito, diz o escritor Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. Nós sabemos já a história, lá no Éden, quando Deus colocou o casal no jardim do Éden, cercado de todo o conforto, de tudo que precisavam, não precisa se preocuparem com o que vai comer amanhã, não tinha dívida para pagar, não pagava aluguel, não pagava imposto, não pagava nada, né? Tinha tudo para usar à vontade. Apenas uma ordem. Come de todas as árvores do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E foi justamente aí que a humanidade caiu. Na pessoa de Eva e depois Adão. Então, o pecado entrou na natureza humana. O casal, Adão e Eva, tiveram aqueles dois filhos, já conhecemos a história, né? Caim e Abel. E nós já sabemos, para ganharmos tempo, não vamos detalhar essas coisas, mas sabemos que Caim acabou matando Abel. E Deus é tão generoso que deu para ele uma oportunidade de arrependimento. Caim, onde está teu irmão Abel? Eu não sei. Eu tenho obrigação de ser guardador do meu irmão? Grosseiro até com Deus, não é? Ele não percebeu que Deus estava lhe dando uma oportunidade. E Deus disse, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Era hora dele falar, Senhor, eu errei, eu pequei, perdoa-me. Mas ele não fez isso, ele saiu da presença de Deus. É ruim sair da presença de Deus. Fique lá mesmo quando erra, porque Ele é grande para perdoar. Ele é misericordioso. Amém, graças a Deus. Mas Caim foi para a terra de Nod. Lá conheceu sua mulher. Quando a Bíblia fala conheceu, é uma linguagem educada da Bíblia. É um eufemismo. Conheceu, quer dizer, se relacionou intimamente, quando teve relações sexuais com ela, e começou a formar lá uma geração ímpia, uma geração com a natureza de Caim, natureza vingativa, maligna, agressiva. Lá da descendência de Caim apareceu o primeiro bígamo, um tal de Lameque, Gênesis capítulo 4, verso 19. Lameque tinha duas mulheres, Ada e Zilá.
O plano de Deus é para que o casamento seja monogâmico. Isso quer dizer um homem e uma mulher, que acaba tornando-se uma só pessoa, uma só carne. Então esse é o plano de Deus. Mas lá apareceu a primeira bigamia, quer dizer, duas mulheres e um homem, desviando-se dos propósitos de Deus. E esse Lameque era um valentão. Parece que ele entrou numa briga e alguém o machucou. E ele lembrou quando Deus disse que se alguém ferisse Caim, seria castigado 7 vezes. Ele falou, eu sou melhor que Caim. Caim seria ferido 7 vezes, mas se alguém mexer comigo, será vingado 70 vezes 7. Então se formou uma geração ímpia, uma geração incrédula, uma geração que não tinha com Deus nenhum relacionamento. O capítulo 6, versículo 11 de Gênesis, está escrito que a terra estava corrompida e a terra se encheu de violência. Mas vamos pensar um pouquinho na geração de Sete. Porque Eva perdeu seu filho Abel, mas Deus lhe deu outro filho, e ela pôs o nome de Sete. E alcancei, ela disse, eu perdi meu filho Abel, por quanto Caim o matou, mas Deus me deu outro em seu lugar. E Sete já, interessante, irmãos, que o texto diz o seguinte, que Adão conheceu a Eva, e ela concebeu um filho, a sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Já Sete nasceu com a imagem e semelhança de Adão pecador, porque ele já havia pecado. E quando os pais transmitem para os filhos na mente, na natureza, já uma natureza pecaminosa. A criança já recebe no ventre da mãe uma natureza pecaminosa. É por isso que precisa nascer de novo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz o apóstolo, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus, viva e que não pode murchar. Quando o pecador nasce pela palavra, que é uma semente injetada em nós pelo Espírito Santo, então forma uma nova criatura, com uma nova mentalidade, com uma nova natureza, tendo agora a mente de Cristo. Glória a Deus. E Sete gerou um filho chamado Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Bom, vocês estão notando a diferença das duas gerações? A geração de Caim, uma geração de violentos, de adúlteros e de pecadores. A geração de Sete, uma geração piedosa e temente a Deus. No capítulo 5 de Gênesis, está escrito que tinha um homem da descendência de Caim, o 7º depois de Adão, chamado Isaac. Isaac? Não, Isaac não, desculpe. Enoque, obrigado, Enoque. Enoque, o 7º depois de Adão. E a Bíblia fala que ele gerou, teve filhos, e Enoque simplesmente desapareceu. Ninguém mais achava aquele homem. Aí o Espírito Santo disse, é porque Deus o arrebatou. E o capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, está escrito que Enoque foi trasladado para não ver a morte, visto que antes da sua trasladação, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, estamos notando agora a diferença das duas gerações. Geração de Caim e a geração de Sete. Geração de homens temente a Deus. Desta geração veio Noé.
E Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra se encheu de violência, como já falamos. E Deus decidiu extinguir aquela geração. Mas que coisa interessante, Deus foi falar para Noé. Deus dá satisfação ao homem? Ao homem temente a Deus, ele dá. Ao homem fiel, Deus fala. Então Deus disse para Noé, Noé, eu vou destruir essa geração, mas você tem te visto justo na minha presença. Faz para ti uma arca. Deus deu o modelo da arca, o tamanho da arca, ensinou detalhes. Eu não sei se não era marceneiro, mas quando Deus é o professor, até eu faria uma arca, não é? Se é Deus ensinando, dá para fazer, não é? Glória a Deus. E ele fez a arca, e no capítulo 8 está escrito que ele entrou na arca, Noé, a sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Quer dizer, todos eles eram casados com uma só mulher. Eles não entraram pelo caminho de Lameque, adotando a bigamia, que depois se tornou em poligamia. E nós já sabemos quanta desgraça aconteceu com essa tal de poligamia. O pior é que hoje tem gente pensando a mesma coisa, não é? Mas não o povo de Deus. Não aquela geração de fiéis. Nós queremos permanecer naquilo que Deus traçou, no plano original de Deus. Glória a Jesus. E o mundo foi destruído do dilúvio. E o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no versículo 5, ele diz que Deus guardou Noé pregoeiro da justiça. Noé e mais 7 pessoas foram preservados do dilúvio porque eles agradaram a Deus. Após o dilúvio, Noé sai da arca. Irmãos, e às vezes eu fico pensando, você já pensou que coisa maravilhosa? Noé sai da arca, depois de 1 ano e 17 dias dentro da arca. Você pode pegar aquele tempo que a Bíblia vai dando, vai calculando, dá exatamente 1 ano e 17 dias. Ele ficou dentro da arca, com a mulher, os filhos, os animais. Aí até que Deus disse, pode sair da arca, Noé. A terra estava seca, estava enxuta. E Noé sai da arca, Noé, a mulher, os filhos e as noras. A terra vazia. Eram os únicos habitantes da terra. Creio que se Noé gritasse, Jeová! O eco respondia longe, porque estava vazia a terra. Mas ele foi grato a Deus. A primeira coisa que ele fez um altar, sacrificou um animal limpo que ele tinha na arca, agradecendo a Deus pelo livramento, por não ter morrido no dilúvio, pela salvação. E essa é que Deus cheirou o sacrifício de Noé. E Deus se agradou. Como que era o sacrifício? Eles punham um animal no altar, punham incenso, metia fogo e subia o fogo com aquele incenso, aquele cheiro suave. Mas, irmãos, não foi cheiro de carne que agradou a Deus, mas foi o cheiro de um coração contrito e reconhecido. Salmo 51 diz o rei Davi, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Noé lembrou-se de ser agradecido a Deus pelo livramento. Mas assim que começou a aumentar a geração, o pecado volta a entrar na terra. É a natureza pecaminosa, não é? É a natureza do pecado. E era um plano sinistro do diabo
contaminar toda a humanidade para que não pudesse vir o Salvador. Não ter ninguém em condições de receber o Salvador. Não tem uma mulher em santidade que pudesse no seu ventre receber o Salvador. Mas Deus sempre tem uma maneira de trabalhar. Ninguém surpreende a Deus, não é? Ninguém surpreende a Deus. A terra toda agora contaminada, a terra agora toda na idolatria, adorando falsos deuses. Mas Deus chama um homem da terra de Ur dos Caldeus chamado Abrão. Irmãos, que interessante, Deus chamou Abrão, né? Abrão, a tradição judaica, era um homem, diz que era um homem de posses, morava em Ur dos Caldeus, de uma família fabricante de deuses. Isso é o que diz uma tradição judaica. Não está escrito. Esse Abraão, quando carregava aqueles ídolos construídos por seus pais, eles tinham o sol, a lua, as estrelas, como deuses também. E ele olhava para o sol e para a lua, para as estrelas, e disse: quem será que fez o sol? Quem será que fez a lua? Se é um Deus, é maior que o nosso. Se é um Deus de construir, é maior que esse, porque o nosso não faz nada. E um dia Deus falou com ele. Está escrito que Deus falou: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Como Deus falou, a Bíblia não especifica se foi um sonho, foi uma revelação, ou se Deus falou no ouvido dele. Deus fala no ouvido da pessoa. Já falou no meu muitas vezes, creio que no seu também. Um certo dia eu conversava com um presidente do centro espírita, e eu disse para ele assim: Deus falou. Ele me olhou com um olhar de zombaria, até de pena. Ah, Serafim, Deus não fala. Mas só se o teu é mudo, porque o meu fala. E fala bem. E fala em todos os idiomas. Glória a Deus. E através de Abrão, Deus instituiu uma geração justa e temente a Deus, da onde deveria vir o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, meus amados, nós estamos vivendo hoje no século XXI, estamos vendo como está a corrupção, o pecado aí, como está aberto, declarado, vergonhoso. E agora você decide em que geração você quer ficar. Naquela linhagem de tementes a Deus ou na outra? Mas o conselho do Espírito Santo, por instrumentalidade de Paulo, é essa: não vos conformeis com este mundo. Não copie o modelo do mundo. Se é culto de jovem, então me permita me dirigir ao jovem. Você está cursando uma faculdade, uma universidade, uma escola de primeiro, segundo grau. Tem, às vezes, um professor materialista, ímpio. Você aprenda com ele geografia, história, matemática, português, língua, etc. Mas nada mais do que isso. Ideologia, não. Ideologia política, ideologia ímpia, incrédula, não. Risca isso do teu caderno e da tua mente. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu distinto jovem, o mundo te desafia. Você é jovem, você é bonito, você é inteligente, e o mundo abre as portas com uma glória aparente. Só não mostra o outro lado. Os que servem a Deus, servem pela fé. Nós não esperamos aqui do mundo alguma recompensa. Nós não esperamos aqui do mundo uma glória, porque ela é passageira, ela é terrena, ela acaba.
Mas como diz Paulo no capítulo 3, verso 20 e 21 de Filipenses, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser igual ao seu corpo glorioso. Então essa é a esperança do cristão. Portanto, meus amados, tenham seus olhos fitos em Jesus. Não copie do mundo, a linguagem do mundo, os costumes do mundo, a atitude do mundo. Nós estamos vivendo agora um momento político muito delicado. E nós temos visto o esforço que alguns políticos têm feito para trazer maus costumes para a nossa sociedade. Um certo dia eu tomei um Uber e era uma moça motorista. E começamos a falar sobre política. E ela disse assim, eu agradeço, não quero citar o nome para não criar problema, 2 políticos do PT que governaram o Brasil, graças a eles eu fiz faculdade. A senhora fez faculdade? Fiz faculdade de enfermagem. E eu não sei, disse ela, como certos cristãos. Falei, como moça, cristãos, você fez faculdade? Eu falei, fiz, já estou vendo, deve ser muito boa a faculdade que você fez, né? Não aprendeu nem falar cristãos? Então é o modelo do mundo, irmãos, é enganoso, é mentiroso, é falso. É falso. Então o nosso modelo é Jesus Cristo. Capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 1, o apóstolo Paulo teve a autoridade, a coragem de poder falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então quem imita o apóstolo Paulo está imitando Jesus, não é? Ele é o nosso modelo de linguagem santa, modelo de procedimento santo. Irmãos, o desafio hoje é muito grande. Como eu lhes disse, eu aceitei Jesus jovem, e durante a minha juventude, todas as mulheres usavam uma saia lá para baixo do joelho, alguns palmos, bem para baixo do joelho, né? É difícil ver o joelho de uma mulher, muito difícil. Mas aí, eu não sei se é que o tecido ficou caro, a saia começou a ficar curta. E eu me lembro, quando batia o vento que levantava um pouquinho a saia dessa mulher, aparecia o joelho, e a molecada ficava maluca. Hoje parece que o joelho não chama muita atenção, né? Não é mais tão interessante, não. Mas você, moça, você é salva. O teu corpo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Oferece a Deus o teu corpo em sacrifício vivo. Ainda que as colegas de faculdade, as colegas de serviço zombie, critica, não faz mal, não faz mal. Glória a Deus, deixa criticar. É importante que Deus esteja aceitando o teu procedimento. E aos jovens, aos moços, Deus exige pureza e castidade. É fácil? Não, não é fácil. Tem que levar a cruz, mas suporta. Deus te dará graça. Em vez de assistir filme pornográfico, em vez de ouvir piadinha pornográfica, em vez de ter conversações excitantes, medite na palavra de Deus. Leia a palavra, glorifique a Deus, fortaleça a tua alma. E quando você se casar, pode dizer, graças a Deus me casei. O moço me casei intacto, me casei casto. E a moça pode dizer, me casei virgem. É uma alegria, não é? É uma vitória.
E depois Deus vai abençoar a tua geração. Deus vai abençoar teus filhos. E vem uma geração justa, uma geração piedosa, uma geração temente a Deus. Porque foi edificada na palavra de Deus e no temor de Deus. Ninguém diz que é fácil. Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome sobre si sua cruz e siga-me. A cruz às vezes machuca. Às vezes faz calo. Mas leva a cruz, vale a pena. Leva a cruz, vale a pena, vale a pena. Glória a Deus. Porque Deus te dará uma descendência justa e piedosa e temente a Deus. Você não vai ver teu filho amanhã traficando droga. Não vai ver teu filho preso, não vai ter teu filho bandido. Você vai ter um pastor, ver um filho teu sendo um pastor, um pregador da palavra, uma filha tua louvando a Deus, uma filha tua sendo uma bênção na mão do Senhor, cantando, ensinando a cantar e contribuindo. Pode ser a esposa de um pastor, pode ser uma missionária, pode ser um instrumento na mão do Senhor. Mas guarde o temor de Deus. Não copie do mundo. Não vos conformeis. Não se conformar, quer dizer, não tome a forma, não imita, não seja igual. Esse é o rogo do apóstolo São Paulo para os crentes. E esse pedido está vivo e aberto até os nossos dias. E deverá perdurar até o dia do arrebatamento da igreja. E nós sabemos que está próximo, não é, irmãos? Nós sabemos que a volta do Senhor se aproxima. Os sinais estão gritando, Jesus está voltando. Os sinais estão fortes. Nós já perceberam? Já perceberam? Alguém já ouviu falar aqui, naquele documento do ano 2030, onde vão criar umas leis para facilitar a vida de todo mundo, para ter alimento para o mundo todo? Isso me parece uma coisa maravilhosa. Eu lendo esse pensamento desse documento do ano 2030, eu vejo declarado lá o capítulo 6 de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. João viu 4 cavalos, né? Um cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo e cavalo preto. O que simboliza o cavalo branco? Eu até tive uma polêmica lá no Vejam Só sobre esse cavalo branco, que o meu opositor dizia que era Jesus. Eu falei, não é Jesus, não. Não se engane, não. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo. Mas é cavalo branco, é para enganar. Ele aparece como bonzinho. Ele é o que vai resolver o problema da humanidade. Vai acabar com a fome na terra. Que vai valorizar homem, mulher, homossexual, e, enfim, não vai ter diferença nenhuma. Parece uma voz mansa e suave, mas logo depois dele vem um cavalo vermelho que tira a paz da terra. A paz que Jesus dá, ninguém tira. Então a paz daquele cavalo branco não é a paz de Jesus. O cavaleiro do cavalo branco que simboliza Jesus é no capítulo 19 de Apocalipse, quando ele vem com uma espada na boca, quando ele vem com autoridade para implantar o reino milenial. Aí eu perguntei para o meu opositor lá, qual a diferença do cavaleiro do capítulo 6 para o cavaleiro do capítulo 19, ambos o cavalo branco? Ele falou, nenhuma. Como nenhuma? Esse do capítulo 6, toda a biografia dele está em um versículo. E do capítulo 19 tem 10 versículos da biografia do mesmo cavaleiro. Então já aí aparece a primeira diferença. E eu estou vendo, percebendo que essa lei que querem criar para o ano 2030, para vigorar no mundo inteiro, é uma figura desse cavalo branco,
que vem com uma falsa paz para enganar os moradores da terra. Nós não nos enganamos, meus amados. Nós estamos esperando Jesus. Só Ele pode trazer. Jesus é o príncipe da paz. Só Ele pode trazer paz ao mundo. Ninguém mais. Então preparemos-nos. Jesus está voltando. Em breve estaremos juntos com Ele na glória. E eu quero agradecer-nos a honra que me foi concedida essa noite. Deus lhes abençoe em nome de Jesus.